Sempre que citamos alguma coisa misteriosa aqui no canal, ela é de vários cantos do mundo, não é mesmo? Mas nesse vídeo iremos mostrar um dos maiores mistérios da cultura brasileira. Galera, conheça agora a história do manuscrito 512, que conta aí um pouco sobre a cidade perdida brasileira. Então, puxa a vinheta! Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo e se você é um fã de Ian, é claro, deixa logo seu joinha. O manuscrito ou documento 512 é um arquivo escrito à mão da época Brasil colonial, lá do século XVIII. E o documento foi encontrado no século XIX na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Que narra um grupo de bandeirantes que descobre uma misteriosa e maravilhosa cidade perdida no interior da Bahia. Olha que maneiro. Não gosto de falar com bandeirantes, tá bom? Não quero falar com porra de bandeirantes com ninguém na frente das câmeras, tá bom? Apesar de ser pouco conhecido, essa é a maior lenda arqueológica que temos aqui no Brasil. E é um dos documentos mais famosos da Biblioteca Nacional. Atualmente, galera, o acesso a esse documento original na biblioteca é extremamente restrito. Você não pode ler, não pode tocar, não pode nem ver. Mas se você tiver interesse, você pode pesquisar e você vai encontrar a versão digitalizada dele na internet. O que não dá pra saber de fato se essa versão digitalizada é a real ou igualzinha. Se sofreu alteração ou não. Mas vamos contar a história verdadeira pra vocês. A história desse manuscrito, galera, se passa em 1753, quando um grupo de homens estavam explorando, um território brasileiro, que atualmente é o estado da Bahia. Naquela época, essa área era dominada pelos Aimorés e Pataxós. Então o grupo estava numa aventura na famosa Mata Atlântica, a selva tropical do Brasil, que era bastante perigosa. Segundo o manuscrito, Francisco Raposo estava em busca da famosa e lendária mina de ouro e prata de Muribeca, onde a localização era desconhecida. Pra quem não conhece essa lenda de Muribeca, que já foi bastante famosa aqui no Brasil e várias pessoas foram atrás desse tesouro, vamos contar um pouco pra você, pra você ficar por dentro da nossa cultura brasileira. No século XVI aconteceu um naufrágio na costa do Brasil e o único sobrevivente era um português chamado Diego Álvares. E por causa do naufrágio, ele acabou vivendo toda a sua vida com os índios. Com o tempo, ele se adaptou aqui no Brasil, aprendeu o idioma dos nativos, que eram os tupis-guaranis, casou e teve vários filhos. Viveu uma vida normal. E um desses ancestrais de Álvares que ficou muito famoso era Muribeca. Os tempos se passaram e Muribeca encontrou uma mina muito valiosa. Ela era rica de ouro, prata, diamante, esmeralda, rubi. E então Muribeca acabou ficando super rico devido a essa mina de ouro. A mina de ouro não, mina de tudo. Com o tempo, Muribeca então teve um filho chamado Robério Dias. Como Robério Dias era filho de Muribeca, tinha uma grana ali, ele viajava muito para Portugal e esse cara era muito ambicioso. Ele chegou pro rei de Portugal e falou assim: eu quero o título de marquês, porque eu mereço. O rei prometeu esse título, mas em troca Robério tinha que falar onde estava essa mina. O cara aceitou numa boa, vou virar marquês e tudo mais, mas ao voltar pro Brasil, ele pensou bem e falou assim: mano, não vale a pena. Então ele chegou e falou assim: não, esquece, tudo mentira, não sei onde fica, não vou dizer onde fica, e negou. E por causa disso acabaram prendendo ele e acabou morrendo anos depois. E com a morte dele foi-se embora o verdadeiro local dessa mina de tesouros. Bom, essa é a história da lendária mina de tesouros de Muribeca, que muitas pessoas ainda vão atrás de procurar e achar o tesouro, porque ela não tinha só ouro, ela tinha todos os materiais aí de valor. Bom, agora que você já conhece um pouco sobre essa lenda, vamos continuar com o manuscrito 512, que você precisa entender o que é a lenda de Muribeca para entender a história do manuscrito. Voltando para Francisco Raposo e seu grupo de bandeirantes, eles partiram de São Paulo em direção do sertão baiano, em busca da mina de Muribeca. Segundo o manuscrito, o autor relata que esse grupo percorreu dias e dias ali na floresta, na mata e tudo mais, até encontrar uma imensa montanha iluminada. Oh, louco. Eles então encontraram uma montanha brilhante, repleta de cristais. Aquilo chamou tanta atenção que logo eles foram para o topo dessa montanha. E ao chegar ao topo da montanha, inicialmente eles não encontraram um tesouro, e sim uma cidade misteriosa. Agora então vamos narrar para vocês como era a cidade na visão deles. Eles dizem que logo ao chegar eles encontraram gigantescos muros formados por pedras, coisas que eles achavam incrível, algo inacreditável. E para entrar nessa cidade só possuía uma entrada formada por 3 arcos gigantescos. No centro dessa cidade havia uma espécie de praça. E no centro da praça tinha uma gigantesca
pilastra de uma pedra negra com inscrições indecifráveis e desconhecidas, algo como símbolos e uma escrita que eles não conheciam, nunca tinha visto antes. No topo dessa pedra havia uma estátua de um homem pelado até a cintura, apontando para o norte. Toda a estrutura daquela cidade parecia não ser daquela época, como se fosse algo de muito tempo atrás. E além de algumas casas estarem meio destruídas, a cidade estava totalmente abandonada. Nessa cidade não foi encontrada nenhuma presença humana. Parecia que essa cidade tinha sido abandonada há séculos, ou até mesmo milênios. Ao lado dessa praça havia um grande edifício formado de pedra, e pela aparência parecia ser um templo sagrado onde a galera fazia alguma coisa bem preciosa. Mas assim como outras casas, ele estava um pouco destruído e eles dizem que pode ter sido causado por algum tipo de terremoto. Em frente à praça principal existia um longo rio que levava para uma cachoeira, e do outro lado do rio vários animais. E foi aí que eles foram em direção à água e encontraram algumas coisas misteriosas. Dentro do rio tinha várias covas e com inscrições também desconhecidas, parecida com as inscrições que estavam na pedra. E além disso, eles encontraram uma moeda de ouro totalmente diferente. Essa moeda, em uma das suas faces havia um homem ajoelhado e a outra face havia uma coroa, arcos e flechas. E sem contar as inscrições com símbolos estranhos que estavam na moeda. Então eles continuaram à margem deste rio, abandonaram a cidade e depois de 3 dias ali na margem do rio, eles encontraram pedras gigantescas de ouro. E tudo que eles encontravam também tinha aquelas inscrições desconhecidas. E foi aí que teoricamente eles teriam chegado na mina de Muribeca. Isso que acabamos de contar é a história resumida do manuscrito, e depois da descoberta dessa história, várias pessoas foram atrás procurando tesouro, ouro, prata e até mesmo a cidade, que até hoje não há relatos. E em 1878, alguns aninhos à frente, um grupo de aventureiros foram atrás dessa lenda, dessa cidade, desse tesouro. E perto da margem do rio São Francisco, eles encontraram uma caverna com as escritas, umas inscrições, um símbolo, bastante parecida com as que o Francisco e o seu grupo de bandeirantes deixaram no manuscrito 512. Bom, mas não havia nenhum tesouro ali, apenas os mesmos símbolos. Já outros dizem que conseguiram encontrar a localização dessa famosa mina, mas não conseguiram entrar nela, pois dizem que na hora que eles iam entrar, uma tempestade chegou e quebrou tudo. E até hoje, galera, graças a esse manuscrito, várias pessoas ainda vão em busca da mina, em busca da cidade, mas ninguém até hoje, prova concreta, nada. Acredita-se que esse manuscrito foi escrito pelas próprias pessoas do grupo durante toda essa aventura e depois foi enviado para o Rio de Janeiro. Mas ninguém sabe qual é a verdadeira identidade dos bandeirantes, o que eles faziam na época, onde eles moravam, quem era, nada disso, a gente não tem conhecimento sobre isso. E é claro que várias teorias surgiram a respeito. Alguns dizem que essa mina é totalmente amaldiçoada e secreta e que precisaria de muito estudo para encontrá-la. Tem aqueles que acreditam que o tesouro já foi descoberto há anos e os caras pegaram ali, caladinho, pegaram a grana, botou no bolso e pronto, né? E já outros acreditam que pode estar totalmente soterrada essa cidade. E uma coisa curiosa é que, segundo a descrição do manuscrito, as edificações tinham um traço muito parecido com os traços dos vikings. E também é claro que existem aqueles que já jogam pro lado extraterrestre, né? Que ETs vieram construir essa cidade, tiraram, sei lá, tá ligado? É uma cidade mística também, que você só pode ir lá através de portais. Ou seja, é uma coisa que a gente nunca vai saber se é verdade ou não. E esse manuscrito 512, galera, é uma história que conta um grupo indo atrás de outra história, de outra lenda, que seria a mina de Muribeca. Mas o que você acha, mano? Eu acho interessante dessa história porque é algo aqui no Brasil, né? Nosso país, porque tudo é lá fora, né? E que nem que a gente fala, de lugares assustadores, e quando a gente vê, no Brasil também tem alguns lugares assustadores. Mas voltando pra esse lugar misterioso, né? Que tem Atlântida, tem esses lugares Triângulo das Bermudas, e aqui no Brasil a gente tem essa cidade perdida aí. Exatamente. Agora, se é verdade ou não, a gente não vai saber. Eu gostaria, mano, eu juro, eu gostaria de ter conhecimento pra ir a fundo, pesquisar e analisar. Bom, deixa a sua opinião aqui embaixo, o que você acha e o que você gostaria que fosse, se realmente fosse verdade ou não. E se você gostou, então deixa seu like, um vídeo diferente, trazendo aqui sempre coisas que talvez você não conhecia. E não esqueça de compartilhar essa história, pois não é todo mundo que sabe dessa história do Brasil. Então, não custa nada você compartilhar com seus amiguinhos. Aqui do lado tem nosso botão de se inscrever, então se inscreva, né? Venha conhecer nosso conteúdo, venha receber nosso conteúdo toda semana, beleza? Aqui em cima temos o nosso último Você Sabia? Que falamos sobre a Cicada 3301. Não sobre a Cicada, mas sobre a última fase da Cicada, mano. Quarta fase. Tá um... Clica e assista. Não vou nem falar que a gente já foi ameaçado por você. Não. Redes sociais aqui em cima: Facebook, Twitter, Instagram e Snap também tá na descrição. Isso tudo, pessoal. Valeu!
Agora, mano, se coloca no lugar daqueles caras que estavam lá por semana andando lá no sertão procurando alguma coisa, tá ligado? Os caras começam a zoar um com o outro, ia ser da hora. Porque os caras estão lá passando fome, sede, não encontra nada, né? Se fosse eu ia chegar, se eu encontrasse alguma caixa, por exemplo, eu ia pegar a caixa, caladinho, abrir a caixa. Galera, olha o que eu achei na caixa! Aí pega a caixa. Olha o que eu achei! Ah, o que eu achei! Aí todo